ao Deu Liga, o podcast que conecta você ao melhor do mercado financeiro. Até mesmo porque investimento vai muito além de dinheiro. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje nós estamos com uma convidada super especial que vai falar conosco sobre propósito e intencionalidade em uma vida de multitarefas e multiresultados também. Mas antes a gente tem que deixar um recadinho, porque tem gente que está nos ouvindo e que ainda não se inscreveu, acredita? Nossa, não acredito ainda. E não acredito que tem gente que nos ouve toda semana e ainda não está na comunidade Deu Liga. Então, olha, se inscreva, ouça o podcast através da sua plataforma de streaming favorita, esteja conectado conosco, porque é uma pessoa bem informada, é uma pessoa bem posicionada também. Com certeza. E a nossa convidada hoje aqui, gente, é a doutora Nilda Frazão. Ela que é educadora, diretora, mulher de fé, empreendedora, tem mais de 30 anos aí dedicados a transformar vidas. E a gente vai conversar um pouquinho aqui com essa mulher e com certeza aprender muito com ela. Uau. Seja muito bem-vinda, Nilda. Seja bem-vinda, Nilda. Muito obrigada. Prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa história. Um pouquinho, mas muito eu acho que uma hora ainda é pouco, né? Uma hora vai ser pouco, mas durante essa uma hora, com certeza, você vai receber o melhor aqui que a Nilda tem para compartilhar conosco de uma vida aí, de uma trajetória e tanto, né, Nilda? Isso mesmo. O nosso propósito, a nossa intenção é isso, é compartilhar com todos. Nilda, então, vamos começar aqui nos contando um pouquinho lá de trás, né? Hoje a Nilda, só de estar presente com você, a gente já vê que você é bem posicionada, é uma pessoa de presença alegre, né? Descontraída. E foi sempre assim, Nilda? Sempre assim. Nilda Frazão é a soma de várias mulheres, de várias pessoas, de vários referenciais teóricos. É uma mulher forte, é uma mulher transparente, autêntica, firme e uma mulher que ama a vida. Em meio de tantas funções hoje, você não se perdeu em algum momento? Porque hoje, uma coisa que a gente vê é que a mulher nessa geração de ser multitarefas é mãe, esposa, educadora, é acadêmica. E além de várias outras funções que a gente ocupa na sociedade, a gente acaba sendo tentada a se perder nesse meio do caminho, um né? ponto importante, porque às vezes a gente planeja a vida e acha que vai ser bonitinho, né? Vou estudar, fazer faculdade, me formar, entrar no mercado. E aí a gente está diante de um exemplo que conseguiu ali agregar vários papéis, tantos títulos. Por isso que essa questão do se perder, né? Porque, poxa, como que foi isso? Como que foi? Foi desafiador? Muito, né? Muito desafiador. Mas o início, tudo é o início de uma formação, o início de um processo, o início de um desenvolvimento. E quem estava ali naquele momento com a Nilda? Os pais da Nilda Frazão. Olha. Então, esses valores, esses princípios, né, tanto espiritual, Sim. entendeu? Social, que é o biopsico, né, emocional, espiritual, social, os meus pais me deram. Foi aquele alicerce. Os meus pais, eles conceberam tudo aquilo ali e passou para mim como valores, como princípios. Uma criança, no seu desenvolvimento, que obedecia as pessoas, o respeito às pessoas mais velhas, aquele bença mãe, aquele bença pai. Nossa, então, eu faço isso até hoje. A família é estrutura. A família é o primeiro projeto do Senhor. Então, se você tem uma família estruturada que passa tudo isso para você, Uau. pronto. Você, né, o céu é o limite. Uau. Sim. E você hoje, como neuropsicopedagoga, é isso? O que você acredita que mais as famílias estão faltando nessa educação para criar pessoas fortes e bem posicionadas hoje na sociedade? Isso. Antes de ser neuro,
Eu sou professora, mais de 40 anos de sala de aula, convivendo com crianças, observando crianças, além de ser mãe, né? Mas com muitas crianças, e eu sou muito observadora. E quando ali eu estou, né, ali naquela sala de aula, naquele ambiente escolar, naquele chão de sala de aula, veio o pulo do gato. Vocês sabem o pulo do gato? Sim. Veio aquela luz e falou, peraí, Nilda, você está no mestrado. Isso já com 2, 3 graduações. Porque eu fiz letras, português e inglês, fiz pedagogia de graduação e fiz teologia. E depois uma imensidão de especializações, aí eu fui para o Scripto Sensu, mestrado e doutorado. E ali, né, eu já estava ali na universidade também, na UFTM, trabalhando com formação de professores, que o meu mestrado, a dissertação foi em formação continuada dos professores em leitura e escrita. E líder de 2 grupos de pesquisa. Uau! E aí, neurociências, trabalhando com o laboreiro. Enfim, fui professora do laboreiro, entendeu? Lá na universidade, porque lá tem os cursos de extensão. Sim. E aí comecei a pesquisar sobre saúde, porque saúde e educação estão muito ligadas, muito alinhadas. Se eu não tiver, né, igual a neurociência, um cérebro, sistema nervoso bem, eu não vou ter uma aprendizagem excelente, eu não vou ter 100% na aprendizagem. Então, eu preciso trabalhar com essas 2 ciências para que eu consiga um resultado satisfatório e um resultado a curto prazo daquela minha criança, daquele meu adolescente, daquele meu jovem e daquele meu professor que precisa aprender em sala de aula, na universidade, para que ele coloque na sua praxis. Então, foi aí que surgiu a neurociências, que hoje é a neuropsicopedagogia, que eu trabalho e amo, porque tudo a ver saúde e educação. Ou seja, foi uma professora que entendeu ali as necessidades e não quis ficar só no raso. Quis realmente aprofundar, não só para que você possa fazer diferença, mas para que outros professores também possam. E nós sabemos que a raiz de vários males hoje que nós temos vem da falta de educação no início, na base, né? Na criança ali. E principalmente os valores, né? E você, Nilda, que é uma pessoa de muitos valores, como você vê hoje na sociedade que esses valores têm se perdido ao longo dos anos? Realmente, né, o que a gente trabalha muito com a nossa escola, com os nossos professores, é mais do que passar informações. É construir ali, junto com o aluno, alguns critérios, né, para que ele desenvolva ali na sua aula, no seu dia, se é um período ou se é período integral, os combinados. E a professora, ela passa mais do que tudo isso, ela passa formação. Hoje nós gastamos mais tempo para passar formação para o nosso aluno a conhecimento. Entendi. Então, você, por exemplo, tem 50 minutos de aula. 30 minutos, 40 minutos é para você estar passando ali, né? Eu falo que são a interdisciplinaridade, que ainda bem que nós temos isso no nosso currículo. Ensinamentos, que é o respeito, que é a obediência, que que mais? É o amar o próximo, é o amor ao próximo. Porque se ama o outro, você vai respeitá-lo. Você vai levantar o dedo na hora que você for pedir algo para a professora. Você vai pedir licença, por favor. Ou seja, o professor tem um impacto importante também na formação do jovem, ali da criança, do jovem. Hoje, a escola da contemporaneidade, o professor tem mais tempo, está gastando mais tempo com isso. É isso que eu estou falando. A informação, o currículo, a matriz curricular, às vezes não está sobrando tanto tempo para você finalizá-la, porque está deixando muito para a escola, muito para a sala de aula e está sobrecarregando o nosso professor.
E você, com esse propósito, foi o que te motivou a ter a sua própria escola também? Nos conta um pouquinho de como que foi. E aí tem a Nilda empreendedora, né, que enxergou nessa jornada o empreendedorismo como uma forma de causar transformação. Também, né? Por quê? Porque quando você tem conhecimento, está aprendendo, investindo em você, porque é um investimento seu, é um investimento para a sua vida. Porque na maior parte aí, quando você faz um mestrado ou um doutorado, as universidades, elas diminuem a sua carga horária, porque você fica mais cara para a universidade. Precisa de um mestre, precisa de um doutor, porém, com menos aula apenas para dizer que tem esse doutor e esse mestre na universidade. Enfim, tudo que você faz é para você mesma. É para você mesmo. Então, a gente já tem que ter isso em mente. Eu faço para eu servir o outro. E uma coisa, né, Dani? O conhecimento ninguém nos tira. Ninguém nos tira. E não passa nós para trás. E nem chega perto de você. Então, quando você está, né, quase terminando a sua carreira, você fala, peraí, eu preciso contribuir mais. Eu preciso colocar mais de Nilda em um lugar que eu possa ser totalmente autônoma. Porque enquanto você está num órgão público, você nunca tem a sua autonomia. É benção o tempo inteiro. Sim, senhor, você está desenvolvendo um belíssimo trabalho. De repente, despejam para você mudar aquilo ou te passa para outro setor e você tem que deixar aquilo lá tudo inacabado. É a questão do sistema, né? Exato. Isso. É mais engessado. E aí, por que a Nilda iniciar? Eu vou usar até uma redundância. Iniciar do início. Opa, a Nilda abriu uma escola? Ela estava numa zona de conforto, ela estava sentada atrás de uma cadeira, apenas assinando. E agora a Nilda com crianças em sala de aula, chão de sala de aula, berçário, maternal 1, maternal 2, maternal 3, pré-1, pré-2, educação infantil, depois o Funde 1, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, depois o Funde 2, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano. Ensino fundamental, a Nilda no ensino fundamental, preparando alunos para o projeto de vida. Trabalhei muito, agora nos últimos anos, no Colégio Só das Dores e no Colégio Tiradentes. Tiradentes, eu tenho uma história no Colégio Tiradentes. Enfim, eu queria colocar tudo aquilo. Qual o primeiro ponto? Encontrar um nome. John Amos Comenius, primeiro irmão moraviano, um dos primeiros professores da escolinha de Harvard. E fui pesquisar profundamente Comenius, com seu ensino tão simples, mas tão efetivo, com resultado a curto prazo na alfabetização. E um homem tão esquecido na nossa pedagogia e a ciência, que a gente estuda pedagogia, formação de professores. Sim. E a Nilda foi falar de Comenius, foi buscar esse Comenius. Primeiro livro instituído, didático, Comenius. O pai da pedagogia, Comenius. As leis da educação da Unesco, Comenius. E aí eu mergulhei profundamente, mais que educar, humanizar. Uau. O nosso aluno tem que ser educado? Tem. Tem que ter conhecimento? Muito. Tem que ser excelente? Sim. Hoje não vale a pena muito bom, ótimo, não. Excelente. Mas antes de tudo isso, ele tem que ser humano. E aí nós colocamos ali todo o nosso propósito, todos os nossos conhecimentos, fomos buscar Mackenzie. Mackenzie, eu fui coordenadora do Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a qual eu dialogo muito bem com essa teoria, com eles.
E fomos buscar os livros. Por isso. Então, tá aí o porquê de Nilda Frazão buscar uma educação que tenha uma cosmovisão cristã. Uau! Quando você tem um propósito claro, você cria meios para poder colocar isso em prática. Porque às vezes o lugar onde você estava ali te limitou e você precisou fazer essa mudança para conseguir construir aquilo embasado no seu propósito. Construir os desafios e o sonho. E o sonho. Né? É o sonho. Né? O sonho de fazer, sim, acontecer e mostrar que realmente nós podemos. Sim. E quais foram os desafios que você encontrou nessa jornada de falar, nossa, agora eu estou aqui empreendendo? O que você aprendeu durante essa caminhada? Quando a gente né, que a gente abriu o nosso negócio e agora nós estamos do outro lado. Para você abrir um negócio e estar do outro lado, e você tem que vivenciar todos os lados. Costumam dizer os antigos que quem pega no chifre do boi, quem é? É o dono. É o dono. Minha mãe fala isso. Quem pega no chifre do... Então, o dono... Que é o dono que engorda, o olho do dono que engorda o gado. Minha mãe fala isso. Não é isso? O dono, ele tem que conhecer todas as áreas. Sim. Ele tem que conhecer tudo da educação, que foi o meu caso. Eu não saí de uma pedagogia, porque eu fiz letras primeiro, pedagogia, depois a teologia, para conhecer esse humano. Né? Então, eu não saí da pedagogia e fui buscar uma escola. Muito pelo contrário. Depois de 25 anos de trajetória, terminei, voltei para trazer tudo aquilo que eu aprendi. Né? E ali eu sabia quase tudo, eu não vou falar tudo, porque a gente também não é tudo. Quase tudo de educação infantil, todas as séries. E conhecia de formação de professores. E gestão também, empresarial. Administração. Modéstia à parte, eu amo administração. Olha só. Eu sou síndica. Olha só. Eu amo administrar o meu condomínio. Ela ainda é síndica. 19 andares, 76 condôminos. Graças a Deus. É uma maravilha, né? Não dá então, problema. Tamires, certeza. E a Daniele. Sim. Então, a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Primeiro, conhecimento, teoria, experiência, prática, praxis. Como que você vai abrir uma escola sendo que você não conhece de pessoas, de humano? Você não sabe qual é a matriz curricular de uma educação infantil? De um Fundamental 1, de um Fundamental 2? Porque você tem que entrar na sala de aula. O professor faltou? Você vai. O professor deixou de elaborar uma prova? Você tem datas marcadas? Você tem que elaborar aquela prova. Você tem que saber o que o aluno, que o professor trabalhou naquela sala, o que é isso, o que é aquilo, para você elaborar. São multifunções. Exato. Multifunções. Você tem que ir para a cozinha, você tem que lavar o banheiro, você tem que trocar a fraldinha da criança. Então, assim, quando você fala, né, empreender, toda pessoa que for empreender, ela tem que ter o conhecimento, ela tem que ter a luz daquilo que ela realmente vai fazer e está apostando naquilo. E a visão do empreendedorismo é que vai ser só flores, lindo. Agora eu vou ser dono de mim mesmo, eu vou ser o chefe. Vou trabalhar a hora que eu quero. Vou fazer o meu horário e muito pelo contrário, né? Ou seja, no início de um negócio, você tem que ser gestor, você tem que ser administrador, você tem que ser o RH ali da empresa, absolutamente tudo. E, por vezes, você precisa estar no chão de fábrica, que a gente fala. Fazendo o que precisa ser feito para as questões andarem. Ou seja, até a empresa estar... E até mesmo quando a empresa está muito grande. Eu estava vendo esses dias... exemplos como Jeff Bezos e outros empreendedores, eles ainda continuam no operacional de suas empresas.
Então, eles não saem do operacional. A mente brilhante ainda, que faz com que a engrenagem continue rodando, é do empreendedor. Sim. E isso só é possível quando, de fato, você é apaixonado e vê propósito no que você faz. Então, Nilda, é gostoso ouvir a paixão com que você fala sobre educação, porque, de fato, você estava disposta a fazer essa engrenagem rodar porque você ama o que você faz. E a importância, porque assim, no final, o que você falou é bem o que a minha mãe fala, que é o olho do dono que engorda o gado. E isso, na prática, a gente vê que funciona dessa forma. Mas o que eu vi aqui também é a sua força de falar, poxa, educação transforma. E aí você utilizou os meios para poder fazer acontecer. Então, foi na educação pública, lá você também não parou, você buscou. Isso. Dentro aí também da iniciativa privada. E aqui em Uberaba, você foi aí reconhecida com o título de honra ao mérito. Conta pra gente como que isso se sucedeu. Como é que foi esse título para você? Realmente, meninas, é meio complicado, né? A gente sabe que receber méritos, principalmente de órgãos públicos, seja ele municipal, estadual e federal, é meio complicado ou totalmente complicado. O que nós observamos é que, muitas vezes, não querendo desprezar ninguém, muito pelo contrário, eu acho que todo mundo tem o seu espaço, tem seus méritos. Muitas vezes nós vemos pessoas que ainda não têm uma história consolidada. E a gente tem que respeitar muito. E eu fui achada. Eu fui pescada. Viram-me ali. Opa, Nilda mora aqui. Ela está movimentando alguma coisa. Tem 58 anos que ela vive em Uberaba. Fui pescada. E ali eu sou imensamente grata, em primeiro lugar, a Deus. E o vereador que me encontrou teve essa ousadia de colocar o meu nome ali, né? Então, assim, muito grata. Primeiramente, é o nosso trabalho, é a nossa história, é uma história aí de Nilda trabalhando desde os seus 8 anos de idade. Entrei numa escola com 18 anos, quase 40 anos de escola, em todos os segmentos. Quando você fala que trabalhei muito no município, quase 15 anos, trabalhei no estado 20 anos, trabalhei no federal 10 anos, e tudo concomitantemente. E no particular, hoje eu tenho quase 30 anos. Uau. Ou seja, é um título aí de muita, muita história. Isso. E nós recebemos também um outro título, que eu também sou muito grata, é o título de mérito de prestação de serviço à comunidade de Uberaba. Parabéns. Parabéns. O que nos move é servir o povo, estar junto com o povo e amar gente. E Nilda, você que tem tanta experiência na educação básica, nos fala um pouquinho sobre quais são os desafios que você enxerga hoje que mais a educação básica enfrenta? Isto. Hoje nós estamos com vários problemas, grandes problemas na educação pública e educação em geral também, né? Porque a gente observa a deficiência do aprendizado. Então, o nosso aluno, né, ele está por exemplo, ele está no segundo ano do Fundamental 1, mas ele não sabe ler e nem escrever. Isso eu estou falando no segundo ano. Mas nós temos alunos no 8º ano, no 9º ano, temos alunos chegando lá para nós na universidade e sem ter sido alfabetizado. Nossa. Ou seja, é o analfabetismo funcional. Nossa, e isso no mercado de trabalho a gente vê depois, né? Como é que é para o mercado de trabalho absorver esses jovens que vão iniciar. Então, a importância da educação básica bem consolidada. Aí eu te pergunto, está visível,
Isso é visível. E o emocional desse jovem, desse adolescente, ele não consegue ser inserido nesse ambiente. Ele mesmo se exclui. Então, a minha preocupação não é só com a alfabetização, a minha preocupação é com o emocional e social dessa criança, desse adulto, que seja adolescente ou jovem. E qual que é o papel do professor nesse direcionamento, Nilda? Nós temos a formação continuada, porém, Daniele, eu vou te falar com bastante precisão. Partindo que toda escola é única. A minha dissertação, que foi em formação continuada, e depois eu estendi para neurociência, uma interface com a leitura escrita, que é a lectoescrita. Diante de tantas pesquisas, vários referenciais teóricos dizem o seguinte, Nilda também, a aula não é para 10 alunos, de repente a aula é para 1 aluno. Você tem uma sala de 30 alunos, você deu uma aula. Essa aula conseguiu quantos por cento naquela sala de 30 alunos? Se a aula foi para 1 aluno e não é para 10, não é para 15, nem é para 30. Mas como é que faz isso, Nilda? Metodologias diferentes. Nós temos que preparar o nosso professor para metodologias ativas, metodologias significativas. E quando eu falo que que cada escola é única, que cada escola tem sua identidade, é porque nós precisamos trabalhar com cada escola. Por quê? A gente vai trabalhar com a comunidade, com os professores, com a equipe diretiva, com o entorno, os alunos, a demanda, e verificar quais os pontos que aquela escola mais necessita para avançarmos nesse ensino e nessa aprendizagem. Ensino e aprendizagem. Agora, um plano, ou seja, um planejamento, uma única estratégia para 30 escolas? Cada escola tem quantas turmas de primeiro, quantas turmas... Vocês estão entendendo? Entendo, porque existem particularidades, né, de locais e locais que precisam ser olhados. A sua identidade ali, o entorno. Eu tenho uma escola mais central, eu tenho uma escola mais na ponta. E o que eu vou fazer? Eu tenho que trazer esse aluno, eu sou uma escola inclusiva, eu tenho que trazer para ele materiais, uma metodologia, como eu falei, ativa e significativa, para que ele aprenda junto com aqueles lá. Não posso parar esses aqui e não posso parar com aquele plano desse e nem posso dar esse plano para esse. Exato. Precisa nivelar e ver a necessidade de cada um e o poder que um professor tem, né? Hoje, por exemplo, a minha formação, ela foi incentivada por um professor que eu tive de sociologia na época do meu ensino médio. E hoje a minha profissão também foi direcionada por um professor que falou assim, Dani, você está voltando do seu intercâmbio, eu vou te indicar para um estágio, e me indicou para um estágio, estou atuando hoje no mercado financeiro desde então. Então, o papel do professor em direcionar e ser ativo mesmo nessa transformação de cada aluno, né? E aí, Daniela, é o que eu falo, é a consultoria, a importância de um profissional consultor. Quando eu tenho a multieducação. Multieducação é aquele professor, né? Dentro da multieducação, porque é uma homepage que nós temos, eu coloco a consultoria educacional. Essa consultoria educacional é esse profissional fazendo esse papel. Por quê? Porque o planejamento, ele vem da Secretaria de Educação. E aí é despejado para todas as escolas. E acaba que também tem a questão do nivelamento até do próprio professor, da formação de cada um, experiência de cada um. Aí é que entra essa consultoria para relatar onde estão os nossos problemas. Primeiro, formação.
Onde que nós vamos trabalhar com esse aluno? Com esse professor? Formação continuada em serviço. Essa formação continuada em serviço, estudei há alguns anos com ela, reflexão, ação e reflexão, para colocar dentro da escola. Por quê? O professor ele precisa ter a formação dentro da escola, em serviço. Ah, mas eu já faço uma formação fora. Não, essa formação é para a vida. Agora eu preciso de uma formação para que nós tenhamos um resultado satisfatório. Excelente, excelente. Você atua hoje com isso e eu quero falar sobre uma outra etapa aí da sua vida para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Nilda, que você também foi militar, é isso, Nilda? É isso Nos mesmo. conta Eu ainda vi isso aqui, pouquinho. Não, e pensa só, esse pulso firme dessa mulher fardada. Nos conta um pouquinho de Mas como aí foi isso. eu acho que é de onde vem a ponta da disciplina e que você busca também desenvolver isso com os alunos, né? Pelo que você já trouxe aqui. Isso, tudo é uma soma, né, Daniela? Eu falo que Nilda é a soma de tudo. Quando eu coloquei, quem é Nilda Frazão? Nilda é soma. Né? Nilda, e me permita Pois falar não. algo aqui. A vida é uma grande colcha de retalhos. Tem coisa que a gente não entende hoje o que está acontecendo. E aí você fala, nossa, eu estudei isso, fiz aquilo, tive essa experiência. E de repente você está lá na frente vivendo algo e você, fez sentido. E usando aquilo. Né? Sim. Igual eu estava na política e eu defendo a segurança pública. Sim. E eu trabalhei, eu tenho experiência, eu tenho o conhecimento e falei, não, eu defendo a segurança, não caiu do céu, né? Eu defendo a educação. Pronto. Então, eu vou ter argumentos, eu vou saber ali andar, né? Eu vou saber direcionar os meus projetos, aonde eu vou correr, o que vai ser melhor para a população, porque eu tenho esse conhecimento. Tudo bem. Primeira turma de policial feminino em Uberaba. Quando foi? Lembra? 86, 80, por aí, viu? Não faço contas, não, pelo amor de Deus. Esquece essa parte de contas. Entrei, eu estava trabalhando na companhia Têxtil Triângulo Mineiro, DI 3, DI 2, não recordo assim direitinho. Lá perto do Alfredo Freire, tinha um DI ali com a firma, com a empresa. Companhia Têxtil Triângulo Mineiro. E ali eu trabalhava em tecelagem. Sabe que hora que eu entrava na tecelagem? 3 da manhã. Estudava até 11 horas da noite, às 23 horas. Chegava em casa, comia o esquentado. Vocês já comeram esquentado, gente? Comia o esquentado e já para a cama. 3 da manhã, já levantava, Tá vendo? 3h20. A gente... Quando é mais jovem, vocês Mas tá assim... vendo vocês a jovens gente de hoje nem que acham que a vida é acordar 8 horas da manhã. Não é assim. Você está entendendo? Então, assim, ia para o ponto de ônibus. E ali eu ia para a companhia Têxtil Triângulo Mineiro. Enfim, de lá eu fui para a polícia. E trabalhei na polícia, fiz alguns cursos, sim. Depois voltei para a polícia como professora do curso de cabos e sargentos. Tenho amizades, respeito, que esse pessoal me respeita. Gente, são irmãos. Eu amo todos, amo o 4º Batalhão. Alguns já se foram, que estavam à frente, comandando, outros subcomandantes, outros oficiais, comandantes da minha turma, sabe, da minha turma. Então, assim, amo todos, todos, todos. E tenho, assim, um orgulho imenso de ter participado, de ter contribuído na segurança da nossa Uberaba. Uau! E você falar um pouquinho dessa parte da política, porque a gente vê que você tem todo esse servir, mas o servir para uma comunidade. Isso, E você falou assim que também tem essa questão das bandeiras. Poxa, você defende a segurança, a educação. Como é que foi para você identificar e construir isso? Falar, não, eu tenho um pontinho aqui para contribuir ainda mais com a sociedade. Isto. Eu fui chamada, né, para sair como vereadora em outros anos, mas eu nunca me importei. Eu sempre estava em outros projetos, focadas em outros projetos.
Quando foi 2022, final de 2022 para 2023, né, começaram os convites, os cafezinhos. E eu amo estar no meio. Nilda, tá, vou, que horas, onde? E ali nós fomos compartilhando ideias, e ali foi surgindo algo dentro de mim. E eu fui permeando tudo isso, participando e tal, me dava o microfone, eu falava tal. E aí, de repente, Nilda estava fazendo cursos de gestão pública, introdução à ciência política para mulheres, processo legislativo. É a questão do estudar, né? Você falou, vai fazer alguma coisa, se proponha a ter o conhecimento. A teoria. Sabe por quê? Porque é sensato para nós, como seres humanos, entrar em qualquer lugar, mas com conhecimento. Preparados, né? Preparados, porque você vai estar num cargo público sem conhecer nenhuma documentação. Você vai avaliar, você vai ler. Você tem que caminhar com o executivo. Ah, mas nem todos têm essa postura de estudar. Não, assim, eu acredito que toda pessoa tem que buscar ser competente no que ela vai fazer. E a competência, ela vem através de duas formas: experiência e conhecimento. Então, também não é só ter o conhecimento. Você mesmo contou que você tinha o conhecimento em letras, mas atuou mais de 20 anos antes de ser empreendedora. Sim. Ou seja, tinha ali competência para estar à frente de uma escola e para hoje falar como fala sobre educação, né? É uma coisa cooperando com a outra. E foi uma oportunidade muito boa. Foi uma oportunidade ímpar. Por quê? Eu estive nos bairros. Sabe? Até então, fui proibida de estar em todas as escolas, mas, contudo, todavia, entretanto, já tinha ido em quase todas. Entendi. Por quê? Para saber da realidade atual, para eu estar falando, buscando. Mas assim, fui nos bairros, fui nas pontas, conversei com muita gente, fiz grandes amizades. Enfim, foi um momento muito bom mesmo. E você fala que tem, né, uma bandeira de servir aí, a gente já viu como que isso acontece na prática. Só que como que Nilda hoje, né, equilibra todas essas funções com o servir como de modo geral? Isso. E mãe ainda. Mãe, e atendo muito bem, viu? Modéstia. Doutora, exato. Olha, Não, atendo meu filho. Entendi. A mãe. Mesmo, sou uma mãe presente, graças a Deus, né? Mas tudo isso, né? Eu falo que a primeira coisa é fé, é gostar, é amar a vida. E eu sou muito assim, organizada. Eu faço os meus planejamentos. Então, eu tenho tudo planejado. Se eu falo para vocês, eu estou à frente, eu sou presidente da SAF. SAF é uma sociedade auxiliadora feminina, que tem que ir para a cozinha, tem galinhada beneficente, que tem esfirras beneficentes. Eu vou para a cozinha. É o pegar no chifre do boi. Nunca esqueça. O que seria essa SAF? SAF serviço? É da igreja, de uma igreja que chama... Eu sou da igreja presbiteriana de Uberaba, lá da Abadia. Faço parte. Eu não sou. Eu sou de Deus. Eu sou unidade. E eu estou lá há uns quase 50 anos. E tem esse trabalho do serviço. Tenho esse trabalho. Coopera então, com eu estou sempre contribuindo. Sou conselheira, contribuo, liga, Nilda precisa disso, Nilda precisa daquilo. Sou síndica, faço correções de trabalhos científicos, principalmente no doutorado e nas dissertações de mestrado. Atendo, tenho a minha clínica, o meu consultório na clínica Samper, né? Ali eu atendo também como neuropsicopedagoga. E
enfim. E além disso, é atleta, né? Nos conta um pouquinho sobre isso. Nós somos Atleta. seres integrais. Eu sou integral. Eu não posso tirar o físico do meu intelectual, do meu cognitivo. E é onde mantém a força da mulher, né? Porque a mulher precisa, gente, desse vigor. Aí Sim. vem a atividade física, porque é muita coisa. E eu não posso tirar o meu espiritual, que é algo que me deixa para cima, que me impulsiona e que me dá essa vitalidade e essa alegria de estar presente em todos os lugares que me chamam. Nilda, opa, já tô lá, já tô chegando, pode agendar, vamos lá. E Nilda, isso é muito bom que você se mantenha ativa e aqui, como um elogio mesmo, você já tem 58 anos e se mantém ativa em todas essas funções e a gente aqui com nem 28. Tá vendo? Dani, dá para dominar o mundo. Dá para dominar o mundo. Ativa também em todas as funções, mas cansada, a gente cansa. A gente quem? Hoje eu tava... Imagina! Hoje eu tava até comentando, eu falei assim, pessoal, essa semana já é uma semana mais curtinha e mesmo assim eu estou me sentindo muito É o cansada. psicológico. Quando você se sente cansada, o que você faz assim para continuar girando tudo? Primeiro, Nos dê uma dica, um conselho. Eu trabalho com corpo, mente e alma. Nós não somos fragmentados. Nós somos um ser integral. E nós precisamos estar, eu sou muito assim, positiva. Nós temos que estar 100% com o nosso físico, belezinha, 100% a nossa mente. Hoje nós temos aí, cuide-se, saúde mental, o pessoal está com depressão, burnout no trabalho, e etc e tal, é muita né? coisa. E o espiritual é o que nos impulsiona e o que nos fortalece. É o espiritual, é Deus. E eu falo para você que está nos ouvindo também. Corpo, mente e alma. Nós não podemos deixar nenhum desses três falhar em nossas vidas. Primeiro, cuidar do nosso físico. Se você ficar, eu vou colocar aí, gente, você é um atleta, se você ficar uma semana sem fazer a sua preparação física, na segunda semana você vai ter muita dificuldade. Sim. Imagine mais tempo. Eu estou falando uma semana. Você não vai dar conta de andar. Você vai sentir o seu corpo cansado, pesado e etc. E o corpo se acostuma fácil com a inércia, né? Com não fazer nada. A zona de conforto. Depois vem a mente. A nossa mente não pode ficar vazia. Mente vazia... Oficina do diabo. Vamos usar esses jargões mesmo, que o que nós aprendemos. E tá em coisa moda. que mãe fala. Que mãe também, fala, gente, vó fala. E Nilda fala. Então, nós precisamos colocar nossa mente e trabalhar o espiritual. Trabalhar o espiritual é junto, é o coletivo, é estar junto. É abraçar, é sorrir, é orar, comunhão, né? sabe? É participar, é ser empático com o outro, é fazer a sua devocional. Você faz a sua devocional? Devocional pela manhã? Faz o seu agradecimento a Deus, independente da sua religião, do que você serve. Agradeça o Senhor, agradeça o Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus autor das nossas vidas, onisciente, onipotente, dono de tudo, do universo. Por isso que eu falo a cosmovisão cristã, é conhecer o cosmo, mas com uma visão de humano. O que é cristão? É ser humano. Nossa, Nilda, eu ouvi uma vez assim que é impossível ou difícil você encontrar uma pessoa que tem sucesso apenas numa área só e é feliz. Então, por exemplo, uma pessoa que se destaca muito no trabalho, mas ela deixou o espiritual, deixou a família, ela não consegue ser feliz porque a gente é esse ser, né, integral. E você trazendo todas essas pontas, a gente observa as pessoas de sucesso que passam por aqui, que conversam conosco, compartilham as suas histórias, elas têm essa paixão por aquilo que elas fazem, elas enxergam um propósito, mas elas também têm muito essa questão do autocuidado
E muito isso de ser grato, né? De enxergar a oportunidade, de olhar para o próximo. Então, a gente enxerga isso como sendo aí, se a gente pudesse falar assim, as dicas para você ser uma pessoa bem-sucedida. E uma pergunta, foi sempre assim para a Nilda? Ou Sempre assim. Eu nasci, vou contar um pouquinho, num lar maravilhoso, porém, como todos os lares, com seus desafios. O meu pai foi alcoólatra. Minha mãe, a matriarca. Então, ali nós aprendemos todos juntos. A mãe não deixava nós sozinhos para nada. Então, com muito desafio, sabe? Mas muito. Dormindo em buraco, em cisterna, em fundo de quintal, com medo do pai. Isso é um pedacinho só. E ali a gente chegava do trabalho, o pai tonto brigando na rua, e a gente segurava o pai, corria atrás do pai e amava o pai. Como eu amo meu pai. Meu pai faleceu há alguns anos, mas tudo que eu sei, depende deles. E eu agradeci muito a Deus no dia do velório do meu pai, porque eu nunca vi uma cobrança na porta da minha casa. O meu pai era ali. Tinha os seus defeitos, como toda família tem, mas nós fomos bem educados. Passando por tudo isso, nós sobrevivemos, e muito bem, porque sem desafios, sem problemas, nós não vamos conseguir ser felizes também, porque nós não sabemos do outro lado. sim. Você precisa ser empático. Mas para você ser empático, você precisa ter vivenciado problemas. De acordar 3 horas da manhã e dormir meia-noite, meia-noite e meia, ou nem dormir, porque não podia dormir, que eu contei agora para vocês. Nem dormia. Então, assim, são muitos problemas. Mas se eu não tivesse passado por tudo isso, de repente, eu não seria hoje não, alguns anos aí, essa Nilda, que sempre lutou, que sempre buscou e que sempre acreditou. É a esperança, é o amor e é a coragem. Uau! E assim nós chegamos ao fim do nosso podcast. Sim. Com essa mensagem com forte. essa mensagem forte de uma mulher que, poxa, vem de uma construção aí. E Nilda, você já deixou uma mensagem poderosa. Eu queria para só, todos nós. Daniela, eu queria só porque Claro. eu coloquei aqui uma referência de Salmo 126. Claro. Salmo 126 eu queria deixar. Sim. Para nós, nesse momento. É o 126, o 5 e o 6. Só para fechar esse final nosso agora, que diz assim a palavra do Senhor, essa palavra viva e eficaz. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Estamos na colheita. A semente, ela foi plantada, ela foi regada, ela foi germinada. E agora nós estamos colhendo. Uau. E por mais que o plantio não foi fácil, a colheita será vitoriosa, né? Nilda, muito obrigada. Uau, pessoal. Uau. Que você possa guardar no seu coração essa mensagem que foi traga aqui nesse momento, que foi ministrada a nós, né? Dessa história de superação, de crescimento como um todo. Eu e a Tamires fomos muito edificadas aqui, espero que você inspira, também. Né? Com certeza, sua história inspira a gente. E eu fico muito feliz, quando eu falo sempre aqui, né? Mas quando eu conheço mulheres e eu vejo essa história de uma vida real, uma mulher real, e com certeza a gente aprende muito. Isso. E eu acho que deu liga, né, Nilda? Deu liga? Deu muita liga. Então, você que está nos ouvindo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com mais pessoas essa mensagem, para que mais pessoas tenham acesso, e entre para a comunidade Deu Liga também, que nós estaremos lá para te informar e te posicionar.
Isso, e a gente aguarda você no próximo Deu liga.